Era uma época em que o maior crime de Hollywood era fazer você torcer pelo bandido. Bem-vindos a um tempo onde a lei se tornava o vilão e o bandido, um herói improvável. Somos transportados para os anos turbulentos da Lei Seca, onde a cidade se transformava em um palco de violência, glamour e desafios éticos. Entre 1920 e 1933, as ruas pulsavam com o ritmo de uma era proibitiva. Gangues dominavam a cena. E figuras como Al Capone se tornaram lendas que já não eram apenas criminosos, mas ícones de um tempo em que o público fora cativado pelo seu carisma sombrio. Arquivos históricos revelam a intensidade de Speck Aziz e a brutalidade das ruas, onde a ousadia dos bandidos alimentava a imaginação de uma nação sedenta por rebeldia. Era uma era de contradições, em que o crime organizado florescia e o fascínio pelo proibido se enraizava na cultura popular. O cinema, sempre atento ao pulso do público, encontrou nos anti-heróis uma fórmula irresistível. James Cagney, com sua energia explosiva e atitude desafiadora, encantava plateias. Ao esmagar uma toranja, simbolizando o poder de um bandido que, em poucos momentos, transcende o simples ato de transgressão. Ao mesmo tempo, Edward G. Robinson, em Pequeno César, mostrava as camadas complexas da psicologia criminosa, enquanto Humphrey Bogart, em suas primeiras aparições, dava os primeiros sinais de uma transição que marcaria o início do filme noir. Esses atores não apenas interpretavam personagens, mas personificavam a dualidade de um mundo onde a atração pelo proibido convivia com a sensação de perigo iminente. Enquanto as telas brilhavam com as histórias desses reis do crime, uma ironia se desenrolava nos bastidores. Os policiais, quando presentes, eram figuras de segundo plano, muitas vezes corruptos, ou simplesmente irrelevantes diante da narrativa sedutora dos bandidos. A polícia, parada no tempo, contrastava fortemente com a vibrante e descompromissada imagem dos gangsters. Numa era em que o carisma superava a ordem, os criminosos ganhavam os holofotes e o público se via desafiado a repensar suas noções de bem e mal. Mas o fascínio pelo crime teve seus limites. Em 1934, as forças conservadoras, lideradas por uma igreja e por moralistas incansáveis, ditaram cláusulas que mudariam o rumo do cinema. Com a implementação do Código AIS, os cineastas foram obrigados a retratar o crime de forma a punir seus personagens, eliminando o glamour e a recompensa da vida ilícita. Surgiu, assim, o G-Man, o agente federal imaculado, símbolo da ordem e da moralidade restaurada. Essa imposição marcou o fim da farsa glamourosa, transformando para sempre o panorama cinematográfico. Mesmo com as restrições do código, o legado dos filmes de gangster da era pré-AIS perdurou. As sementes plantadas por clássicos como O Inimigo Público e Pequeno César germinaram em obras icônicas como Scarface de Palma, Goodfellas e, claro, O Poderoso Chefão. O cinema aprendeu que personagens complexos, seja o vilão carismático ou o herói torto, enriquecem a narrativa. Essas lições são uma lembrança eterna de que a imperfeição e a moral ambígua são elementos essenciais para contar histórias que ressoam profundamente com o público. Enquanto revisitamos essa era marcada por excessos e transformações, somos lembrados de que o fascínio pelo bandido transcende o tempo. A história dos anti-heróis do cinema não é apenas um testemunho de uma época, mas uma reflexão sobre como a linha entre o certo e o errado pode se tornar difusa e repleta de desafios. Cada cena, cada imagem de arquivo, encapsula o espírito de uma era em que a rebeldia encontrava eco na tela, transformando criminosos em lendas e definindo para sempre o rumo do cinema. Mas quando a guerra chegou, o policial perfeito do Código AIS não sobreviveu. A seguir, o detetive cínico do filme noir.